Preserve e viva. Inspirado em frase de Mário Sérgio Cortella, afirmo: a vida acadêmica é dura para quem é mole. Para me exercitar e ser capaz de ir adiante. A instalação da figura deve atender um tanque de processo e a pressão na entrada desse tanque deve ser 1,5 kgf por centímetro quadrado, se o escoamento for por gravidade, G2 fechada. A bomba H50C com diâmetro de rotor igual a 214 mm será adicionada sempre que o processo exigir uma pressão maior igual a 3,5 kgf por centímetro quadrado, G1 fechada. Dado ainda, instalação com um traço mais denso, de 3 polegadas, Schedule 40. Um traço fino, 2 polegadas, Schedule 40, massa específica d'água, 997,8 kg por metro cúbico. Ache a equação da CCI para instalação operando sem bomba e responda: existe a vazão em queda livre? Se não existir, qual a solução que você daria e qual o ponto de trabalho obtido? O desejo de aprender associado à pedagogia das perguntas viabilizam a construção de novos conhecimentos. Como achamos a equação da curva da instalação, a nossa CCI? Aplicando a equação da energia da seção inicial à seção final. Então aqui nós temos a seção inicial e aqui nós temos a seção final. Aí nós teríamos carga inicial, mas a carga que o sistema necessita é igual à carga final mais a perda de carga total. E como achamos a carga inicial? Adotamos o PHR e recordamos que a carga inicial é igual à carga potencial de posição inicial mais a carga de pressão inicial mais a carga cinética inicial. Ora, a pressão inicial é a pressão atmosférica. Se trabalhamos na escala efetiva, ela vale 0. Já a cota inicial, se eu adotei o PHR aqui, será igual a 15 metros. E a velocidade inicial, no caso, seria igual a 0, que é condição para o escoamento em regime permanente. O resultado muda com outro PHR. Sim, ele vai mudar neste caso, a carga inicial. Como achamos a carga final? Com o mesmo PHR e de maneira análoga. Nós temos que a carga final seria a carga potencial de posição final, mais a carga de pressão final, mais a carga cinética final. Ora, nós sabemos que a pressão final, pela condição de queda livre, é igual a 1,5 kgf por centímetro quadrado, que a pressão final no sistema internacional, então, seria 1,5 vezes 98 mil para transformarmos em Pascal, e que a velocidade final existe, que seria a vazão sobre área. No caso, como está no traço fino, seria a área de 2 polegadas. O resultado também vai mudar com outro PHR. Sim, mas o que deve ficar claro é que a carga final menos a carga inicial não muda. Com qualquer que seja o PHR, essa diferença vai se manter constante. E como achamos a carga estática? Aplicamos carga estática é igual a cota final menos a cota inicial mais pressão final menos a pressão inicial sobre gama. A carga estática para essa instalação, nós teríamos que a carga estática com o PHR adotado no chão seria cota final 7 metros, cota inicial 15 metros, pressão final, que nós vimos 1,5 vezes 98 mil para considerarmos em Pascal, pressão inicial, como é a pressão atmosférica e trabalhamos na escala efetiva, é 0. Gama, que seria a massa específica dada, vezes a aceleração da gravidade. Então aí nós vamos tirar que a carga estática será igual a 7,03 metros. Qual a condição da carga estática para existir a queda livre? A carga estática deve ser negativa. Só que, nesse caso, a carga estática deu positiva. Portanto, não existe a vazão em queda livre. Como a condição para existir a queda livre, carga estática negativa, não foi atendida, vamos fechar a válvula G1, vamos abrir a válvula G2 e operar com uma bomba. Então aqui nós temos a casa de máquina, como já havíamos discutido, mantemos uma bomba como reserva e nessa situação a gente sabe que o comprimento de 3 polegadas dentro da casa de máquina é igual a 5,5 metros e a somatória dos L's equivalente dentro da casa de máquina, como já havíamos visto antes, 16,61 metros.
Equação da CCI. Então lembrem, a equação da CCI seria a nossa carga estática, mais a carga cinética na seção final, que nesse caso existe, mais a perda de carga de 3 polegadas, mais a perda de carga de 2 polegadas. Ou seja, 7,03 mais a carga cinética na seção final, mais a perda de carga de 3 polegadas e mais a perda de carga de 2 polegadas. Como calculamos a perda de carga? Pode ser calculada pela fórmula universal, ou seja, coeficiente de perda de carga distribuída que multiplica somatória do comprimento de tubo mais somatória dos comprimentos equivalentes, dividido pelo diâmetro hidráulico. Lembrando que quando trabalho com conduto de seção circular forçada, eu tenho que esse diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2G. Ora, podemos substituir essa velocidade pela vazão sobre área, aí ficaremos com coeficiente de perda de carga distribuída, vezes comprimento de tubo mais somatória de comprimentos equivalentes, dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes a vazão ao quadrado sobre 2G, área ao quadrado. Lembrando que vamos deixar esta perda em função da vazão e em função do F, já que o F depende da vazão. Voltando, então, para a nossa instalação, como nós vamos achar os diâmetros? Ora, sabemos que essa designação dada aqui, Schedule 40, indica ser de aço e de espessura 40. Então, nós determinamos os diâmetros e as áreas pela norma ANSIM B3610, que é a norma relativa a tubulações de aço. E aí nós temos a primeira coluna, o diâmetro nominal, na terceira coluna, espessura da parede, na segunda, designação de espessura, diâmetro interno e área de seção livre. Então, no nosso caso, diâmetro nominal de 2 polegadas, espessura 40, nós vamos ter um diâmetro interno de 52,5 milímetros e uma área de seção livre igual a 21,7 centímetros quadrados. Já no caso de 3 polegadas, espessura 40, nós temos um diâmetro interno de 77,9 milímetros e uma área de seção livre de 47,7 centímetros quadrados. Como achamos o L e os L's equivalentes? Recorremos ao web. Na página escoladavida.eng.br nós podemos encontrar tanto os comprimentos equivalentes da MIPEL como da Tupi. Então aqui nós temos, por exemplo, o manual da Tupi, temos o manual da MIPEL e temos o catálogo da Tupi. E através deles nós vamos determinar os comprimentos equivalentes. Obtenção então dos dados da instalação, tanto do comprimento como dos L's equivalentes. O comprimento de 3 polegadas, passando pela casa de máquina, seria 47,5 metros. E o comprimento de 2 polegadas seria 6 metros. Aqui eu já estou considerando o comprimento dentro da casa de máquina. Nós teríamos ainda as singularidades, que seria uma saída normal de reservatório da Tupi, de 3 polegadas, e o comprimento equivalente 1,1. A2 seria uma válvula gaveta da MIPEL, 3 polegadas, comprimento equivalente 1,03. A3, joelho fêmea de 90 graus da Tupi, 3 polegadas, comprimento equivalente 2,82 metros. 4 é um joelho fêmea de 90 graus da Tupi, de 3 polegadas, 2,82 metros. 5 é um T de saída de lado, já que agora vai passar pela casa de máquina também da Tupi, 3 polegadas, 4,11 metros. O 13 é uma válvula gaveta da MIPEL, 3 polegadas, 1,03 metros. O 14 é um joelho fêmea de 90 graus da Tupi, de 3 polegadas, 2,82 metros. Dentro da casa de máquina nós temos diversos, todos eles de 3 polegadas, que deu um total de 16,61 metros. Isso foi feito em exercício anterior, mostrarei o link aqui em cima. 15, uma válvula de retenção vertical, vamos considerar uma válvula vertical da MIPEL de 3 polegadas, 32 metros. 16, joelho fêmea de 90 graus da Tupi, 3 polegadas, 2,82 metros. 17, uma válvula gaveta da MIPEL de 3 polegadas, 1,03 metros. 9, T de saída de lado da Tupi, 3 polegadas, 4,11 metros. Agora nós vamos entrar na tubulação de 2 polegadas, aí nós temos 10, redução de 3 para 2, nós sempre trabalhamos com diâmetro menor da Tupi, por isso que consideramos de 2 polegadas, 0,70 metros. 11, válvula globo reta sem guia na MIPEL, 2 polegadas, 17,68 metros. 12, joelho fêmea de 90 graus da Tupi, 2 polegadas, 1,88 metros. A partir daí, nós vamos relembrar a obtenção da CCI. Aí nós tínhamos que era a carga inicial, mais a carga que o sistema necessita é igual à carga final, mais as perdas de cargas totais. Se você tem dúvida, eu aconselho você assistir à solução desse problema. Está aqui o endereço
no YouTube. O link também vai estar aqui na parte superior. Lá você vai ver com detalhes como a gente calcula a perda de carga e como a gente obtém a equação da CCI. É um outro exemplo. Caso você queira praticar, eu aconselho acompanhar esse vídeo. Equação da CCI. Então vamos à nossa situação. Nós temos 7,03, a carga cinética na seção final, agora já com os valores, 2G dá 19,6, a área de 2 polegadas transformada para metro quadrado, ao quadrado, F de 3 polegadas, o L de 3 polegadas, a somatória dos L's equivalente a 3 polegadas, o diâmetro interno 0,0779 metros, vazão 2G, a área também em metro quadrado ao quadrado. Agora, para 2 polegadas, nós temos o comprimento de 2 polegadas, a somatória dos L's equivalente, o diâmetro interno 0,0525, vazão 2G, área também em metro quadrado ao quadrado. Verifique que isso aqui vai ficar em função da vazão e dos coeficientes de perda de carga distribuída. Lembrando que esta vazão eu sou obrigado a entrar em metros cúbicos por segundo. Para isso, eu executo a conta e tenho aqui a nossa equação da CCI, que ficou em função da vazão em metros cúbicos por segundo e os coeficientes de perda de carga distribuída, tanto de 3 polegadas como de 2 polegadas. Aqui nós temos os dados da bomba, que agora vai operar para que eu tenha o escoamento do fluido até a seção 1, onde eu necessito da pressão de 1,5 kgf por centímetro quadrado. A partir daí, nós vamos ter que construir tanto a curva da CCI quanto a curva da CCB, mais a curva de rendimento. Isso para que possamos obter o ponto de trabalho. Vamos verificar isso como vai ser viável. Só que antes eu entro na web, na escoladavida.eng.br, para determinarmos o F para cada valor da vazão. Então nós vamos trabalhar com a vazão de 0 a 50 metros cúbicos por hora. Para cada valor de vazão nós vamos determinar o F. Exemplo, para a vazão 0, nós sabemos que a carga estática é 7,03. E neste caso, tanto o F de 3 polegadas como de 2 polegadas é igual a 0, já que nós não temos vazão, então não temos perda de carga. Agora aqui, novamente na web, nós entramos aqui, determinar o F por Haaland, Swem, Churchill e planilha. Clicando, nós vamos abrir o Excel, onde entramos com a temperatura da água, aí nós temos a viscosidade, automaticamente temos a viscosidade dinâmica, a massa específica, a viscosidade cinemática. Entramos, no nosso caso, tubo de aço de espessura 40, com diâmetro interno em milímetros, com a área em centímetro quadrado. Entramos também com a rugosidade equivalente, que no caso do aço é 4,6, 10 a menos 5 metros. Ele automaticamente calcula o diâmetro hidráulico sobre K, que é a nossa rugosidade relativa equivalente, e aí com as vazões que nós temos em metro cúbico por hora, nós vamos obter a velocidade em metros por segundo, o Reynolds, e os F por todas as fórmulas. Vamos procurar trabalhar com a fórmula de Churchill, que não tem limitação nenhuma, e vocês podem observar que vai nos dar os maiores valores. De maneira análoga, nós achamos os coeficientes de perda de carga distribuída para 2 polegadas. Então nós temos lá, alteramos o diâmetro interno, automaticamente a área, e o resto vai se manter. E aqui nós vamos novamente trabalhar com os Fs obtidos por Churchill. Dessa maneira, nós vamos ter os F de 3 polegadas, vamos ter o F de 2 polegadas, que vamos utilizar na equação da CCI, e para cada vazão que eu tenho aqui, eu vou calcular no meu HS. Só não posso esquecer, eu tenho que pegar essa vazão e dividir por 3.600, já que nesta equação a vazão tem que entrar em metro cúbico por segundo. Vamos, a partir desse ponto, ver detalhadamente como obtemos a representação tanto da CCB como da CCI. Isso através do Excel. Bom, mais uma vez, vamos ver como traçamos a CCB e a CCI na busca do ponto de trabalho. Então, selecionamos as duas primeiras colunas, inserir versão, já vamos mover o gráfico, ponto de trabalho, aqui a nossa representação, vamos colocar eixos, legenda na parte inferior, ponto de trabalho. Vamos pôr isso aqui com 20. Aqui será 14, aqui será 16, 14.
Agora vamos adicionar a linha de tendência. Para isso, selecionamos um dos pontos, clicamos com a direita, adicionar a linha de tendência. Uma polinomial, vou definir a minha intersecção, que é 17,2. Vou mandar colocar a equação e o r ao quadrado. Então está aqui a minha equação. Vamos passar isso para 14, HB. E aqui o X é a minha vazão. Vazão. Tá. Agora nós vamos adicionar o rendimento. Adicionar rendimento. Selecionar X. Então as vazões correspondentes. Selecionamos Y. Temos os rendimentos. Então novamente vamos para lá. Ok. Selecionamos um dos lados. Adicionar linha de tendência. Polinomial. Não tem intersecção, então está aqui a nossa equação. X é vazão e aqui seria o rendimento. Agora vamos colocar a nossa CCI. Selecionamos o gráfico, selecionar dados, adicionar CCI. Vamos selecionar o X, que é a vazão. Aqui estão todas as vazões selecionadas. Vamos selecionar o Y, que é o nosso HS. Aqui o nosso HS selecionado. Ok. Então aqui nós vamos ter a nossa curva da CCI. Selecionamos um dos pontos com a direita, adicionar a linha de tendência, polinomial, ela saiu de 7,03. Vamos colocar exibir o gráfico. Então aqui nós temos a nossa CCI, HS e aqui a vazão. E aonde elas se cruzam, eu vou ter o ponto de trabalho. É esse que nós vamos achar agora. Bom, tendo a curva do rendimento, tendo a curva do HB em função da vazão, tendo a CCI, podemos achar o ponto de trabalho. Isso ocorre no cruzamento da CCI com a CCB. Eu puxo uma vertical e leio a vazão, puxo uma horizontal para a esquerda, leio o HB, subo uma vertical até o rendimento, puxo para a esquerda e leio o rendimento. Tudo isso pode me dar uma ordem de grandeza e eu posso ler todos eles pertencentes ao ponto de trabalho, cruzamento da CCI com a CCB. Mas já que temos as equações da linha de tendência, eu sugiro que o ponto de trabalho seja obtido igualando a equação da CCI com a equação da CCB. Então nós temos a equação da CCI, uma equação do segundo grau, a equação da CCB, uma equação de segundo grau, e quando eu for igualá-las, é claro que vai me originar uma equação de segundo grau que eu vou resolver por Bhaskara. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC sub 2A. Ora, quando eu igualei, o meu B é menos 0,0656, o meu A é 0,0213, o meu C é menos 1017. Eu aplico Bhaskara e vou achar uma vazão de trabalho 23,45 metros cúbicos por hora. Pego esta vazão e eu substituo ou na equação da CCI ou na CCB. Vou optar em substituir na CCI porque o R ao quadrado foi 1. Ao substituir na CCI, eu tenho um HB de trabalho 15,32. Pego essa vazão, levo na equação do rendimento, substituo e vou ter um rendimento de 58,2%. Ora, eu tenho gama, já que foi dado o Rho, da água 22. Tenho a vazão de trabalho, o HB de trabalho, o rendimento de trabalho. Posso perfeitamente calcular a potência absorvida pela bomba, a potência nominal da bomba ou a potência mecânica, que vai nos dar 1.676,7 watts. Vamos agora praticar a pedagogia da pergunta e ampliar os nossos conhecimentos. Eu quero ter essa vazão de 23,45 metros cúbicos por hora. Só que eu quero obtê-la em queda livre, ou seja, eu quero fechar G2, abrir G1 e com esta pressão eu quero ter essa vazão, mas em queda livre. Como que eu vou fazer isso agora? Existem duas possibilidades. A primeira, eu vou aumentar a minha cota inicial com G2 fechada e G1 aberto. Então eu vou aumentar essa cota aqui, vou subir para ter essa situação. A segunda possibilidade, eu vou manter essa cota, mas eu vou fechar esse reservatório e vou pressurizá-lo. Aí, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que você determine o quanto eu devo aumentar a minha cota inicial e qual deve ser a pressão do ar comprimido a ser colocado no nível inicial. Pessoal, exercitem seu cérebro e aumente sua inteligência. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Não se esqueça de clicar no joinha e no sininho, assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto e receber notícias de novos vídeos. Até breve.